E aí, voltamos para o nosso intervalinho. Vamos falar agora, digamos, a gente já tem a equação da onda, vamos fazer algumas ondas específicas, né, que são mais de interesse. Primeiro, que a gente chama de onda plana. O que é uma onda plana? Uma onda plana é mais ou menos o que a gente estava... Não, mais ou menos não, mas... 3, 2, 1. E aí, pessoal, beleza, voltamos aí, né? Agora, a gente já chegou na equação da onda de dois jeitos, né? A gente viu que um cara pode vibrar assim e assim. Agora vamos tentar achar soluções para essa equação. Soluções meio de ondas específicas. Vamos começar. Então, um tipo de onda típica, a gente tem o que a gente chama de onda plana. O que define uma onda plana? Uma onda plana é uma onda que tem uma direção bem definida, né? Então ela está indo para um lado. Então esse cara é a função de uma coordenada, porque ela está se propagando para alguma direção. Essa direção, em geral, é chamada de z. Então a equação ficou assim, né? Esse f é só função de z, esse cara está indo para lá. Ou seria uma onda unidimensional, sempre é igual tipo a cordinha lá do violão e tal. Esse cara, obviamente, é uma onda plana por construção, né? Porque só tem uma direção para ela ir. Né? Só pode, não é diferente, digamos, uma onda esférica, por exemplo, pode estar indo assim, né? Para todo lado. Né? Então, esse cara aqui é Halliday volume 2 também. Né? Esse aqui é muito fácil de resolver, ou melhor, né? É fácil mostrar que meio que qualquer coisa satisfaz essa equação. Né? Assim, qualquer coisa que é qualquer função cujo argumento seja g menos vt ou z menos vt ou z mais vt. Então, raiz de z menos vt, solução. Z mais vt elevado a 3 meios, ao cubo, elevado a 10, é a solução dessa equação. Né? Cosseno de z mais vt é. Tangente é. Né? Logaritmo de z menos vt é. Solução. Então, qualquer função com esse argumento daqui é solução, tanto com mais quanto com menos. Né? Então, como a gente mostra isso? No braço. Né? Então, esses caras são soluções da equação da onda. Né? A prova é essa daqui, foi uma prova de cálculo 3, acho que é isso daqui para mim, eu lembro. Né? Então, como é que você mostra isso? Aqui é Halliday mesmo. Então, você vai derivar essa função, né? Independente que seja função, o único argumento é esse, né? Ou mais ou menos, derivar 2 vezes em z, derivar 2 vezes em t, e jogar na equação, e ver que eles são iguais. Então, eu derivo esse cara com relação a z, esse cara que vamos usar é a regra da cadeia. Vou derivar isso com relação ao argumento, chama qualquer coisa, chama de linha. Então, esse aqui é derivado de g com relação sei lá, r, sei lá, vamos chamar aqui. Seria o z mais vt ou z menos vt. Então, com relação ao argumento, aí a regra da cadeia, né? Então, tem que derivar aqui dentro, com relação a z. Mas aqui dentro, o z é 1. Né? Então, isso aqui derivar com relação a z é igual a derivar com relação ao argumento todo. A segunda derivada, você vai derivar essa cara de novo, então vai 2 linhas. Acabou, não tem nada o que fazer. Agora, o t, você vai usar a regra da cadeia, então vai derivar esse cara com relação ao argumento, que é o linha, depois aqui dentro derivar o argumento com relação a t. Mas o argumento aqui tem mais ou menos vt. Então, quando você vai sair um mais ou menos v. Guarda esse cara. Quando você tomar a segunda derivada, vai ficar aqui segundo as 2 linhas, e depois derivar aqui dentro, vai cair, vai ser um outro mais ou menos v. Então, vai ficar mais ou menos v ao quadrado. Então, independente de ser mais ou menos, o v ao quadrado vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar v ao quadrado, segunda derivada com relação ao argumento. Mas olha aqui em cima, né? O segundo derivado com relação ao argumento é a segunda derivada em z. Então a conclusão é que, se você passa esse v ao quadrado dividindo aqui, né? Essa segunda derivada do argumento, ela é 1 sobre v quadrado segunda derivada no tempo, que é 1, e também é a segunda derivada em z ao quadrado. Né? E a equação da onda. Então esse cara satisfaz a equação da onda, independente do que seja a função. Essa é a primeira conclusão. Isso para uma onda plana, né? Então só depende do argumento. Então ela está se propagando numa direção aqui, caso z. Então a sua solução geral para essa onda plana é uma função com z menos vt e outra. Esse eu boto g e g mais ou menos, mas não precisa ser a mesma função. Né? É uma função com argumento z menos vt e outra função com z menos vt. Pode ser eventualmente a mesma função, mas não interessa. Aqui a solução geral é geral. Elas são independentes. Né? Qual o significado disso? Né? O cara com menos e o cara com mais. Né? É fácil aqui mais ou menos entender. Repara, vamos pegar o sinal de menos. Né? Supor que você tem uma onda, então esse G, o F aqui, né? Vamos pensar uma onda assim, vamos pensar numa onda meio que transversal, porque é a ideia do eletromagnetismo.
Então uma onda ela está a uma certa alturazinha, você está olhando um certo tanto de tempo. Né? Aí ela mexeu, né? Vamos supor a crista da onda. Aí a crista da onda aqui, né? Tá aqui. Aí a crista do certo tempo t, a crista está aqui. Passou um tempo ΔT, essa crista está em outro lugar. Né? Então ela mexeu um pouco. Ela está no ponto Z mais ΔZ. Mas aqui é o mesmo valor da crista. Né? Então é o mesmo F. Né? Então o que eu quero dizer aqui? Se você bota aqui, vamos pegar o sinal de menos. Z mais ΔZ e V e T menos ΔT, então aqui bate um F, aqui bate o mesmo F. Né? No caso aqui é o mesmo valor, então a mesma função. Então na verdade, mas qual é a diferença disso para isso? Né? É que aqui é ΔZ menos V ΔT. Né? Então esse tem que se cancelar. Né? Então ΔZ tem que ser V menos ΔT para isso aqui ser igual. Ou seja, então é fácil entender que quando aqui é o sinal de menos, né, você passa aqui, essa onda se propagou, né, ou essa fase aqui dessa onda se propagou para a direita, né, com velocidade v. Né. E se aqui fizesse com um sinal de mais, para esse cara zerar, aqui teria que ser menos. Né. Então, na verdade, seria a mesma coisa, a onda se propagando com velocidade v, só que para a esquerda. Essa é a ideia. Então, mais ou menos aqui, que o menos o cara está andando para a direita, o mais ele está andando para a esquerda. É isso. Então aqui é uma solução geral, uma onda andando para a direita, e aqui uma onda andando para a esquerda. Essa é a brincadeira. Outro tipo de onda também que a gente vai precisar, né, é o que a gente chama de uma onda monocromática. Né. Uma onda monocromática é o quê? É que ela tem uma dependência periódica, né, tem uma dependência temporal periódica. Né. Então ela tem um período de oscilação, né, uma frequência. Né. A frequência é bem definida, é isso aqui. Está até escrito aqui. Então, então, necessariamente essa onda tem que ser uma coisa assim. Né? Uma função aqui, essa aqui pode ser uma função de x, qualquer, aqui pode ter uma amplitude também, uma função de x, mas a parte do tempo é tipo um cosseno de ômega t. Né? Então, quer dizer assim, você tem um período, que eu vou chamar por definição 2π sobre ômega, que a onda se repete. Né? Então, o período desse daqui. Então, eu quero dizer assim, você deixa num ponto fixo x, esse cara está oscilando, né? Então ele oscila, digamos, ele está aqui em cima, ele desce e ele sobe, ele desce e ele sobe. Então aqui como se fosse tipo um osciladorzinho, quando você fica olhando no mesmo ponto do espaço, né? Esse cara é um osciladorzinho, é a ideia, né? Um osciladorzinho com frequência ômega, né? Período 2π sobre ômega. Então ele tem que subir e descer. Né? Se você substituir essa estrutura na equação da onda, né? Se derivar esse cara aqui duas vezes no tempo, é para que o cosseno vai voltar, esse cara vai sair ômega menos ômega duas vezes, então vai ficar ômega ao quadrado. Se você derivar duas vezes o cosseno, ele vai virar menos cosseno. Então vai sair menos ômega ao quadrado e repetir o mesmo cara. E aqui eu então divide por v quadrado, aqui divide por v quadrado. Essa aqui é a ideia. Então a parte temporal, digamos, está resolvida, né? Quando a sua onda tem a frequência bem definida. Então a sua onda fica independente do tempo. Para quem já estuda mecânica quântica, coisa assim, é a mesma coisa. Uma partícula com energia bem definida é descrita por uma onda monocromática, né? Uma onda com frequência bem definida. Aí você tem a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Que é uma equação de onda, exatamente. Então aqui seria a nossa equação da onda independente do tempo. Aí você pode achar soluções para essa onda. Por exemplo, você pode achar soluções para essa onda com direção bem definida. Né? Seria resolver esse cara aqui em coordenadas cartesianas. Né? Aí você vai ter uma onda que é plana e monocromática. Né? Então, uma onda plana, a gente viu que o argumento é esse. Né? Uma onda monocromática tem que ser, digamos, o cosseno assim. Né? Como digamos, juntando os dois, né? Então, na verdade, uma onda plana e monocromática seria resolver aquela equação estacionária em cartesianos. Né? Então, essa função daqui tem que ser kx. Né? Porque aqui que vai ficar mais claro isso daqui. Né? Então, quer dizer assim, esse cara daqui tem que ser kx menos ômega t, e aqui uma fase, essa fase aqui é uma constante. Isso aqui é uma amplitude também constante. Vou explicar se isso aqui não está claro, mas só para fixar aqui, o que é o K? Né? K é o que se chama de vetor de onda, né? O cara que vai dar a direção. Então, assim, K é um vetor constante aqui, não depende de nada, na direção X, na direção Z. Então, esse produto escalar vai ficar K vezes Z. Então, esse cara só depende de Z. Essa é a ideia aqui. Então, aqui, se você for olhar, substituir isso na equação da onda, aqui você vai derivar duas vezes, né? Vai ficar menos, vai sair esse K duas vezes, então vai ficar menos K quadrado e repetir todo. Aqui você derivar duas vezes no tempo, vai sair esse ômega quadrado, então vai ficar e vai ser um sinal de menos, então ômega quadrado e repetir o cara.
Aqui se você divide por v ao quadrado, aqui, então esse cara tem que ser igual a esse cara dividido por v ao quadrado. Então, isola aqui o ômega, então, tira... Aqui ficou C, sei lá porque, aqui era V, não sei porque aqui é V, C é para eletromagnetismo. Mas aqui você tem uma relação, essa onda plana e monocromática, ela tem uma relação de dispersão. Tem uma relação entre a frequência e o vetor de onda. Como esse cara aqui é igual ao quadrado de d raiz, né? Então aqui é o módulo de K. E essa frequência, por definição, é positiva, né? Porque é o tempo que demorou para fazer o inverso. 2π sobre ômega é o tempo que demorou para fazer o ciclo. Então ômega é V módulo K. Né? Essa é a relação de dispersão. Então é por isso que eu digamos assim, que esse cara que combina. Vamos supor que esse cara tem direção Z. Então aqui é K vezes Z. Aí você tira o K aqui em evidência. Né? Então tira aqui, multiplica e divide por K. Então aqui ficou Z menos ômega sobre K. Olha, ômega sobre K é V. Né? Então isso aqui é cosseno, no final aqui de K, abre parênteses, Z menos VT. Essa ideia. Então ela é uma função de Z menos VT, o argumento. Né? Então é uma onda plana e ela é monocromática, porque aqui é periódico. Então aqui é cosseno. Beleza? Essa é a nossa brincadeirinha. E essa aqui é a nossa, na verdade, onda, o tipo de onda que a gente precisa, né? Porque, vou voltar no final dos contos lá na solução geral, né? Mas, quer dizer assim, toda onda você pode quebrar uma combinação de ondas monocromáticas, planas, né? Ondas, digamos, com frequência, geralmente com frequência bem definida, né? Aí depois você pode escolher o sistema de coordenadas. No cartesiano seria plano. Então, quer dizer, aquilo ali, aquela onda forma a base. Né? Qualquer onda você pode escrever como uma combinação linear de ondas planas monocromáticas. Né? Mas para entender melhor essa onda plana monocromática, vamos definir algumas quantidades, algumas propriedades que ela tem. Né? Uma é o vetor de onda, né? E frequência. Frequência já está embutido. Comprimento de onda, por definição, é aquela coisa de escola. Né? É que, digamos, a distância aqui entre dois picos. Né? Então aqui, esse cara é lambda. Né? E isso aqui é importante porque ele tem uma relação com K. Né? Por isso que eu quero falar isso. Vamos supor que K está na direção Z mesmo. Então a onda aqui só depende de Z. O que significa isso? Significa que se você aqui tem um valor de f, em z mais lambda, você tem o mesmo valor de f. Né? Então isso aqui tem que ser verdade. Então quando você olha aqui, mas esse cara aqui é uma onda plana, monocromática. Então aqui é cosseno, aqui tem amplitude, cortou, né? Então esse cara aqui, no lugar do z eu botei z mais lambda, e aqui z. Né? Então quando você compara, esse cara tem que ser igual, tá? Aqui tem que ser, digamos, ele completou o ciclo. Né? Então o cosseno voltou para o mesmo lugar depois do ciclo. Então esse k vezes lambda tem que ser 2π. Na verdade, o K é que, para dar um sentido físico, o que é o K em termos físicos, esse vetor de onda? Fora a direção de propagação, ele tem uma coisa que, se você conhece o número, o valor de K, você tem uma informação dessa onda. A informação que você tem a amplitude, o comprimento de onda dela. Então, o K é 2π sobre lambda. E a frequência, mas já está mais ou menos óbvio, né? Mas a frequência é lógica, aqui não sei se vai ficar ruim de ver, mas tem uma sequência temporal aqui dessa onda, né? Então, eu acho que é assim, né? Esse aqui, digamos, um tempo t, depois passou um tempinho, passou mais um tempinho, passou mais um tempinho. Né? Ela está andando. Então, é essa. Mas eu não quero olhar ela andando, eu quero olhar ela no tempo fixo, no x fixo, ela evoluindo no tempo. Então, aqui, ela está nesse... Vamos olhar aqui nesse eixo. Né? No instante de tempo está aqui. Depois de um tempo ela está aqui, seria esse vermelho. Depois de um outro tempo ela está aqui, seria o verde. Depois de um tempo ela subiu de novo, seria essa outra cor aqui, eu não sei que é meio amarelo aqui, está voltando aqui o sólido, e depois de um tempo de novo voltou para o mesmo lugar. Né? Então, o que significa? Ela passou o ciclo todo depois de um tempo, isso que a gente chama de período, é o tempo que demorou para voltar para o mesmo lugar. Né? Então, no mesmo ponto Z, se você pega o t mais o t grande, que é o que chama de período, ele tem que estar no mesmo lugar. Faz aquela mesma conta, é só trocar no lugar do t. É a mesma lógica lá, só que em vez de K em vez de Z é com T, você vai concluir então que deixa eu botar aqui, eu quero dizer, né? Você vai fazer só que aqui você vai botar Z e aqui T mais T grande, né? Então aqui vai ficar, aqui não tem isso, aqui tem menos ômega mais T grande. Então ômega T grande tem que ser 2π. Isso quer dizer. Então ômega tem que ser 2π sobre esse T grande aqui. Beleza. Então agora para a gente acabar, a ideia de princípio de superposição. Essa mesma coisa lá de T1 que a gente via, né? Essas equações são lineares. Né? Então, se você tem uma onda
uma onda, essa daqui, só ondinha plana monocromática andando para um lado, né? Se você tem uma outra ondinha plana monocromática andando para o outro lado, né? Se você junta as duas, esse também é solução, né? Uma solução, outra solução. Se você junta as duas, também é solução da sua ondinha. É a solução da equação da onda. Porque quando você aplicar ali que as derivados, vai derivar esse, vai derivar e vão derivar separados. Né? Então, um vai ser solução de um jeito, o outro vai ser solução do outro. Né? Então, essa combinação linear também é a solução. E essa, a priori, não é nem plana e nem monocromática, né? Porque uma pode estar para o lado, outra pode estar para o outro, e cada uma com uma frequência diferente. Né? Então, a superposição pode ficar maluquice. Né? Então, na verdade, qualquer onda, você pode pegar, você vai ficar mais claro no curso de Física Matemática, quem está fazendo, mas é mais lá para frente, né? Transformar de Fourier, no final do que a gente está fazendo aqui. Né? Você está pegando esse cara e escrevendo como pacotes, digamos, de ondas. Né? Uma combinação dessas ondas, essas ondas com frequência bem definida. Né? Então, na verdade, sua solução geral seria essa aqui, né? Uma combinação com um cara com uma amplitude, com uma frequência, com K, com outra amplitude, frequência K, isso, com uma fasezinha também, e a soma de todos, né? Essa aqui. Só que como K é uma variável contínua, né? Você soma, você vai integrar. Né? Aqui lembra que aqui está integrando em K, mas quando você está integrando em K, o ômega está junto, né? Porque o ômega é V módulo K. Né? E aqui em 3 dimensões, porque eu estou assumindo que o espaço aqui é tridimensional, esse cara é um vetor. Né? E aqui o ômega, né? O ômega está aqui. Essa daqui, então, essa é a solução geral para a equação da onda. E o que se chama de pacote de onda. Meu Deus, o vídeo ficou grande, né? É só o primeiro vídeo. Calma aí, que ainda não acabou no sentido que esse aqui seria um F, digamos, uma ondinha, digamos, onde você tem, ela pode ser, você está olhando, digamos, uma amplitudezinha dela ali, né? Então, quer dizer, essa sua onda, você pode generalizar ainda mais, ela pode estar torta, né? Quer dizer assim, você pode ter ou melhor, né? Ele pode ter um modo de propagação, pode ter dois modos de propagação longitudinal, né? Ou transversal, né? Pode estar vibrando aqui e vibrando aqui também, né? Então, digamos, está vibrando na diagonal, você pode decompor aqui e aqui, uma vibração meio torta. E também pode estar vibrando aqui, né? Da forma longitudinal, porque a equação é a mesma, a gente viu, né? Então você pode ter uma onda com o mesmo material, então mesmo V, né? Com 3 modos de vibração, né? 2 modos transversais e um modo longitudinal. Né? Isso aqui acontece, digamos, num sólido, a priori. Né? Você está vibrando, esse cara vibra em tudo que é lado. A gente vai ver que o eletromagnetismo não tem exatamente o longitudinal, só tem os 2 transversais. Né? Mas aqui seria a generalização final da brincadeirinha. Né? É só botar o vetor aqui, esse cara tem uma onda assim, uma onda assim e uma onda assim. Né? Cada componente, a gente resolveu cada componente, não tem problema. Né? Então esse cara aqui ganhou um vetorzinho na cabeça. E é isso. Né? Então esse foi só o nosso primeiro vídeo da semana. Tem mais 2 vídeos? São mais 2, são 3 no total. E é isso, galera. Até o próximo aí. Valeu e fui! Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será